Imagina receber de Deus uma missão impossível. Imagine todos ao seu redor dizerem que você não é capaz. Agora imagine vencer mesmo assim. Porque essa não é apenas a história de Davi. É a história de qualquer pessoa que já foi submetida. E talvez essa também seja a sua história. Quando ouvimos o nome de Davi, quase sempre, imediatamente nós pensamos em Golias. Mas existe algo que poucos percebem. O gigante não foi o maior desafio que Davi enfrentou. Na verdade, Golias foi apenas um dos seus obstáculos na sua grande jornada, marcada por rejeição, solidão, perseguição e provações que poderiam ter destruído qualquer pessoa. E é exatamente isso que torna a história de Davi poderosa. Tudo começa quando ele era apenas um pastor, um jovem pastor de ovelhas. Enquanto seus irmãos recebiam atenção, reconhecimento e oportunidade, Davi passava seus dias sozinho no campo. Ninguém imaginava que aquele garoto, esquecido no campo, carregava um destino extraordinário. Quando o profeta Samuel chegou para escolher o futuro rei de Israel, o próprio pai de Davi apresentou todos os seus filhos, menos ele. Pense nisso por um instante. Talvez você tenha sentido algo parecido. Talvez tenha sido ignorado. Talvez alguém tenha olhado para você e concluído que você não era o suficiente. Mas foi exatamente ali que Deus mostrou uma lição que atravessaria gerações. As pessoas olharam para a aparência, mas Deus olhava para o coração. E naquele dia, diante de todos, o jovem esquecido foi ungido como grande rei. Parecia o começo de uma grande vitória, mas os desafios estavam apenas começando. Porque ser escolhido não significa que a jornada será fácil. Algum tempo depois, Israel enfrentava um desafio aterrorizante. Um guerreiro gigante chamado Golias desafiava o exército todos os dias. E nenhum soldado tinha coragem de enfrentá-lo. O medo dominava todos. Então Davi, um simples pastor, sem armadura, sem aparência militar, sem tamanho necessário, sem aprovação necessária. Tudo indicava que ele iria fracassar. E talvez esse seja um dos momentos mais importantes da história. Porque Davi não olhou para o tamanho do gigante, mas ele olhou para o tamanho da sua fé. Enquanto todos viam um problema impossível, ele enxergava uma oportunidade. Com apenas uma funda e 5 pedras, ele caminhava em direção ao inimigo. E em poucos segundos, aquele que parecia invencível caiu. Golias foi derrotado. Mas aqui está algo surpreendente. O maior perigo de Davi começou depois da vitória. Porque nem sempre os desafios vêm dos inimigos. Ele vem das pessoas que se incomodam com seu crescimento. Após derrotar Golias, Davi se tornou admirado por todo o povo. E isso despertou inveja ao rei Saul. O homem que deveria protegê-lo passou a querer matá-lo. Imagina a situação. Davi servia ao rei com lealdade, mas recebia perseguição em troca. Ele precisou fugir. Dormir sem saber se acordaria vivo no dia seguinte. Durante anos, muitas pessoas teriam desistido. Muitos escolheriam a vingança. Mas Davi fez algo diferente. Ele aprendeu a confiar, mesmo quando não entendia o que estava acontecendo. E talvez seja exatamente aí que muitos desistem dos seus sonhos. Porque todos querem a promessa, mas poucos aceitam o processo. Todos querem o palácio, mas ninguém quer a caverna. E as cavernas da vida são os lugares difíceis. São os momentos em que você fez tudo certo e mesmo assim nada parece acontecer. Os momentos em que as portas se fecham, os momentos em que você se sente sozinho. Os momentos em que você questiona se vale a pena. Davi conheceu cada um deles. Mesmo assim, continuou. Mas o impressionante aconteceu quando ele teve a oportunidade de acabar com Saul. Não uma, mas 2 vezes. Ele poderia ter se vingado. Poderia ter resolvido tudo rapidamente. Mas ele escolheu esperar. Escolheu manter seus princípios. E essa decisão revela uma verdade poderosa. O caráter de uma pessoa aparece quando ele tem o poder de fazer o errado e escolhe fazer o certo. Finalmente, depois de anos de luta, espera e sofrimento, Davi assumiu o trono. Mas a história não termina aí, porque a vida continua trazendo desafios, até para aquele que alcança os seus objetivos. Davi enfrentou guerras, perdas, erros, consequências dolorosas, momentos de profunda tristeza, mesmo sendo lembrado como um dos maiores líderes da história. E isso nos ensina algo extraordinário. Não existe uma vida sem desafios. O que existe é uma escolha. Você pode permitir que as dificuldades o destruam, ou pode permitir que elas o transformem.
Davi não se tornou forte porque a vida foi fácil. Ele se tornou forte porque continuou avançando quando tudo dizia para ele parar. Talvez essa seja a mensagem que você precisa ouvir hoje. O gigante que está diante de você pode parecer grande. A rejeição pode doer. A espera pode ser cansativa. As injustiças podem parecer insuportáveis. Mas a história de Davi nos ensina que seu momento atual não define o seu destino. O pastor tornou-se rei. O esquecido tornou-se vencedor. E quem sabe a sua maior vitória esteja sendo preparada nesse momento. Talvez a batalha que você enfrenta hoje seja apenas um capítulo que antecede a sua maior conquista. Porque toda grande história passa por desafios. E as melhores histórias são escritas justamente quando ninguém acredita que elas terão um final extraordinário. Se Davi tivesse desistido na rejeição, nunca enfrentaria Golias. Se tivesse desistido diante de Saul, nunca chegaria ao trono. E se você desistir agora, talvez nunca descobrirá o que poderia ter se tornado. Por isso, continue. Mesmo quando for difícil, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando a caminhada parece ser impossível. Porque assim como aconteceu com Davi, as maiores vitórias costumam surgir nos momentos mais improváveis. Que Deus abençoe sua vida. Que esse vídeo possa tocar o seu coração. E se você gostou, deixa seu like. Encaminhe esse vídeo para pessoas que precisam ver isso.